Olá, tudo bem? Meu nome é Robert e sou hipnoterapeuta, professor de hipnose clínica há quase 20 anos, passou de 15 anos já, e venho trabalhando nessa área, em várias áreas da mente humana. Eu estou aqui com o livro do Antônio Lúcio Teixeira, chama-se Neuropsiquiatria Clínica. E eu estava pensando um pouco para falar sobre 9 modelos ou 9 tipos de depressões diferentes que as pessoas sentem. Então assim, o transtorno de depressão, o transtorno depressivo, ela se apresenta de maneira diferente em pessoas diferentes. Dois irmãos com o mesmo pai, com a mesma mãe, terão sintomas diferentes, um mais, outro menos. Mas eu vou citar aqui alguns dos sintomas para você poder perceber. E são sintomas registrados pela Associação de Psiquiatria Americana. Eles estudam isso na universidade, na faculdade médica, e isso dá uma diretriz para que a gente possa entender melhor, ou para que você possa perceber dois sintomas ou mais de um sintoma que já é necessário ser tratado. Então, se você, o seu filho, sua esposa, sua família, sua mãe sente ou sentiu algum desses sintomas, pode procurar um especialista ou em psiquiatria para encontrar um medicamento paliativo para que possa ajudar você a superar isso, mas não resolver, só superar no momento da crise, né? A hipnose clínica trata com bastante maestria e com resultados de 100%, porque a depressão nada mais é do que uma emoção modificada, uma emoção traumática, uma emoção de revolta. Então assim, a primeira sensação que se apresenta, uma delas é o transtorno de humor. Transtorno de humor alterado. Então assim, rir muito sem motivo, sarcasticamente, né? Ou ficar com um humor deprimido, onde tudo que as pessoas conversam e falam dá a impressão que está falando para aquela pessoa, dá a impressão que está falando para você. Como se fosse um sentimento de julgamento, um sentimento de te rebaixar, de diminuir, de menosprezo, onde a tua atividade física fica, digamos assim, menor, mais para baixo, você se isola da sociedade. Esse é um dos sintomas que você pode perceber. O segundo sintoma chama-se anedônia. Sim, anedônia é sem vontade de atividades. É um sentimento que é chamado clinicamente sem vontade de fazer atividades. Dá aquelas explosões que alguém alimenta você sai disparando, fazendo academia, fazendo loucuras, mas de repente você sozinho se pega com a sua própria emoção e fica pensando, eu estou desanimado, não estou afim nem de trabalhar nessa empresa, nem nesse trabalho, nem quero esse relacionamento para mim, não quero o meu chefe, não quero meu pai, não quero a minha mãe, eu não quero sair do quarto, eu não quero fazer nada, eu não quero estudar, eu não estou com vontade de nada, eu estou fora de foco, eu estou com depressão, chama-se anedônia, a depressão, o nome. E aí a terceira é perturbação do sonho, que é a insônia. Muitas pessoas falam, eu tenho dificuldade de dormir, insônia. Então quer dizer que a insônia, ela é uma mistura de depressão com ansiedade. Depressão são sentimentos do passado, da sua infância. E ansiedade são sensações ou impressões que você vai resolver ou fazer algo no futuro, que é uma ilusão. Não se pode fazer nada antecipado.
É preciso programar, projetar, mas realizar uma coisa de cada vez. É preciso ter paciência, subir um degrau da escada de cada vez. É aí que é o correto, é aí que você está equilibrado, é aí que você está estabilizado emocionalmente. Terapia de hipnose pode ajudar você a modificar o padrão emocional e ficar normalmente nesse estado, não é? Outra coisa também é a alteração do peso, às vezes para mais, às vezes para menos. Preguiça de comer, sem vontade de comer, desanimado, rejeita a comida, até virar anorexia. Ou às vezes até virar bulimia. Ou a depressão pode levar, junto com o sentimento de culpa, a depressão pode levar ao quê? A comer demais, a você se sentir carente afetivamente e buscar nos doces ou na quantidade de alimentação a sua alteração de peso, desgovernado completamente. Você não tem noção daquilo e para resolver você come, e para resolver você sabota, e para você resolver você vai para frente e vai sem parar. E quanto mais come, mais satisfeito parece que está. O corpo está produzindo enzimas, engordando, acumulando energia que não tem necessidade, por isso cresce o corpo e avoluma. É depressão de fundo, compreende? Outra é o sentimento de culpa na depressão. A pessoa que tem sentimento de culpa na depressão ou tem sentimentos delirantes, de julgamentos, é um sentimento de depressão. Ela luta para viver em paz, ela não consegue, ela se incomoda com o que os outros falam, ela se incomoda com a irritabilidade auditiva, ela não suporta que alguém fale alto. É um processo depressivo também, é um processo onde a pessoa precisa modificar as emoções primárias na terapia de hipnose e resolvê-las e estabilizar. Uma vez estabilizado, nunca mais, porque a pessoa não vai sofrer duas vezes na vida adulta a mesma coisa que sofreu na vida infantil. E ela sofreu isso aonde? No seio familiar, entre os pais e os avós. Principalmente os pais descarregaram em cima dele toda aquela carga de energia que é cobrado pelo medo de errar. Então o medo de errar faz com que os pais apresentem uma pressão e uma cobrança por medo de que o filho erre a face errada e ele se sinta culpado e julgado pela sociedade e pelos amigos, como se o filho do outro fosse o melhor, como se o filho do outro tivesse mais capacidade. Todos têm capacidades, uns mais, outros menos, mas com capacidade. Eles só não têm um equilíbrio emocional para poder desenvolver. E ele tem uma pequena depressão, deprimido. Hoje em dia até é moda que os psicólogos dos colégios façam uma pequena avaliação nos alunos e diga: ele tem déficit de atenção. O déficit de atenção, na verdade, é uma pequena depressão. Sobrenome: depressão, deprimido, retraído, vergonha de falar em público, vergonha de comer em público, vergonha do próprio corpo. Vergonha do próprio corpo é depressão? Com certeza absoluta. Porque as pessoas aceitam como elas são porque são felizes. As que não aceitam têm um processo depressivo. E assim por diante. O sentimento de culpa eu já falei. Os prejuízos cognitivos, sem vontade de fazer, eu conversei sobre isso agora. Atividade mental desacelerada ou muito acelerada. Uma hora está rindo muito, outra hora está chorando, outra hora está com uma sensação estranha de sentimentos, por exemplo, que levam até ao suicídio. Pessoas com depressão, para se livrar do sintoma que ninguém entende, o médico pode entender, mas ele vai dar um medicamento. Ele não vai conversar muito e explicar para os pais e para os filhos e dizer: você está sofrendo porque você é humilhado, porque você é escondido dentro de casa, você está sendo humilhado. Você está sendo forçado a fazer aquilo que você não quer.
e aquilo que você gostaria, você não é ouvido, você não é consultado para ser feliz e fazer aquilo que você quer. Então assim, a vida muito agitada ou muito lenta demais é um processo de desequilíbrio. Veja a linha tênue. O que é uma linha reta? É uma linha de equilíbrio. Fora disso, está descontrolado. Ou é depressão pelas coisas do passado, ou é ansiedade pelas coisas do futuro, que ainda nem aconteceram, que precisam ser resolvidas e ficam preocupadas, que talvez você nem resolva. Na verdade, depois pensamentos suicidas solitários, onde a pessoa vive na solidão, ela não pode contar nem com o pai, que é cheio de problema, nem com a mãe, que é cheia de problema, e ela tenta solucionar as coisas sozinha e não consegue êxito. E aí vem os pensamentos suicidas, automutilação, medicamento ou fuga de casa, fuga para casa de outra pessoa, fuga da situação, não enfrenta a situação, entra no estado de negação. Toda pessoa que entra no estado de negação, negacionismo, que é chamado de negacionismo agora na política, negacionismo, ela é depressiva, desequilibrada, depressiva. O negacionismo é uma depressão, porque senão ela estaria não negando, ela estaria consciente de que aquilo é algo para ser resolvido e não resolve. Negacionismo, certo? Outra coisa é fadiga. A fadiga, o cansaço exacerbado, entendeu? A energia momentânea, mas a fadiga direto, tipo ela se isola, ela fica escondida, ela não vai à festa, ela não aceita convite para nada, ela não se programa, ela não se aceita. Então assim, é uma forma também de depressão, de estado deprimido. Observe isso nos seus filhos, em você, esposa, em você, marido, em você, pai, em você, mãe, em você, educador, em você, profissional, em você que está estudando. Se você sente alguma coisa dessa, desconcentração, fora de foco, tudo tem a ver com a depressão e a ansiedade, que são basicamente as emoções mais poderosas e mais, digamos assim, de frente, mais fácil de perceber, porque são as mais fortes dentro de uma pessoa. Provavelmente ninguém viverá uma vida que não tenha ansiedade e depressão em algum momento, porque morre parente, morre cachorro, morre projetos, morre vontades, morre amigos, namorados, relacionamentos acabados, falta de convivência. Então assim, se você quiser procurar uma ajuda, procure um profissional na parte de neuropsiquiatria clínica. Se o medicamento não lhe ajudar, procure uma terapia de hipnose clínica, uma hipnoterapia. No nosso caso, fazemos terapias de 3 horas, uma avaliação inicial de 1 hora e mais 3 horas de terapia. É tempo suficiente para encontrar a origem do problema, da emoção na sua infância, que na vida adulta acabou explorando esse sentimento, como se fossem gatilhos que tivessem sustentando você nesse processo. E você não vai ser feliz dessa maneira. Somente quando você vencer todas as etapas é que você vai poder encontrar a felicidade. Não importa o quanto você ganha, quantos carros você tenha, quantas casas você tenha, quantas empresas você tenha, quanto show você faça por dia, quantos relacionamentos maravilhosos que você tem, quantos amigos, você vai chorar sozinho num canto, escondido por conta da sua depressão ou por conta da ansiedade, que é um transtorno de humor. Se você encontrou um desses sintomas, procure-nos, procure um psiquiatra, procure um tratamento. Estamos aqui e podemos dizer e garantir que vamos juntos buscar as emoções primárias e modificá-las, não é apagar. É uma terapia que modifica o padrão do pensamento, da educação daquele que educou de forma errada. E você não precisaria sofrer. Você não tem culpa de nada. Você não nasceu sofrendo.
A criança não nasceu sofrendo. Depois que a criança sai da barriga da mãe, as sensações são boas por um período, depois começam a ser ruins e sucessivamente vai desenvolvendo situações de defesa. Situações de defesa também levam ao ataque. Então, defesa leva ao ataque. Então, as pessoas estão sempre se defendendo e atacando para sobreviver nesse mundo cruel que parece maravilhoso somente nas fotografias. Meu nome é Robert, doutor em hipnose clínica. Muito obrigado.